Qual o principal motivo para sair de um determinado fundo? PVP? Não, PVP eu acho que é o pior motivo para sair, né, de um ativo. Quando você vê a questão da margem operacional, a margem que o fundo tem, quando você vê, por exemplo, problema de governança no fundo, ou então você vê ativos que estão dentro de um fundo imobiliário que estão perto de vencer contrato, né, diversos contratos, ou um inquilino só. Então, esse tipo de coisa aí, se você tem uma posição grande, você pode sentir muito, né? Então, são motivos para você sair, né? Quando perde qualidade. Preço-valor patrimonial, acho que não. Tem hoje fundos imobiliários aí que são bem, bem antigos, né? Que tinha uma outra relação antigamente, mas que são excelentes fundos, que te entregam um bom resultado e que estão com um preço-valor patrimonial muito alto. E eles têm, ainda não fizeram a reavaliação, por exemplo, do mês de dezembro, você vê uma discrepância muito grande entre as informações, o preço de mercado e o preço contábil. Então, não é uma característica para você decidir sobre ficar ou sair de um ativo, né? É muito mais outra coisa. O que aconteceu com alguns ativos aí, que eu não vou citar o nome no passado, por exemplo, eles tiveram um crescimento, o preço do ativo ele aumentou muito, era um fundo imobiliário, ele aumentou muito, não tinha mudado absolutamente nada na perspectiva da economia, outros ativos do mercado não tinham dado essa disparada que ele deu, e ele não tinha resultado operacional que sustentasse uma subida dessa, era um movimento puramente especulativo. Então, por exemplo, esse motivo, você poderia ou manter o ativo na carteira e não comprar mais, ou então vender parte do ativo e fazer caixa para poder recomprar ele mais barato, por exemplo, depois. Então, são estratégias diferentes que você pode utilizar em determinados ativos, mas quando você entende como é que aquele ativo faz dinheiro, como é que é o operacional dele, qual que é realmente o valor intrínseco que aquele ativo ali tem, né? Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil você fazer movimentos como entradas ou saídas em determinados ativos, mas não é uma coisa simples. A questão é assim, é você saber não o motivo pelo qual você sai, mas pelo que você entra. Então, por isso que a gente fala sempre de você fazer ali um racionalzinho, né, ou anotar o motivo que você entrou naquela operação, por que você entrou, quais são as características que te levaram a comprar aquele ativo, para que você vigie aquilo ali. Se o que você comprou, ele não apresenta mais as características que você espera, aí você vai avaliar se está em momento de vender ou se está em momento de manter aquilo na sua carteira. Então, o PVP, na verdade, ele é um indicador, né? Não quer dizer nada, ele é um dos indicadores que você vai analisar. Mas, normalmente, você não vai entrar no negócio só pelo valor patrimonial, né, pelo preço-valor patrimonial, você vai entrar por outras características. Então, ele perdeu governança, ou o produto que aquela empresa comercializa, ela não tem mais valor, ou houve, por exemplo, uma modificação dentro do mercado, uma regulamentação daquele mercado mudou a estrutura daquela empresa. Então, não é essa questão de preço ou valor patrimonial que ela é predominante. Você vai sempre analisar o seguinte, o motivo pelo qual você entrou. Então, quando você sai de casa e vai lá na concessionária comprar um carro, você compra um carro por quê? Porque ele é um carro econômico, é um carro novo, porque a manutenção dele é barata, porque você gostou da cor e assim por diante. Aí, por um determinado momento, o carro vai lá e furou o pneu. Poxa, ele furou o pneu, eu vou vender o carro porque ele furou o pneu? Não, ele continua mantendo todas aquelas características. Ao longo do tempo, o carro começa a beber mais, ele começa a ficar com a manutenção mais cara, ele começa a ter problema para fazer seguro. Então, ele vai perdendo todas aquelas qualidades que você olhou inicialmente para comprar aquele carro para você. Então, agora faz sentido você desfazer daquele veículo e comprar um carro novo. Você não vai trocar de carro só porque mudou o ano. Você não vai trocar de carro só porque mudou o farol, porque mudou a seta do carro. Você jogar dinheiro fora. Então, aquele indicativo que você teve, né, de perda de qualidade, você começa a avaliar se aquilo deve ou não permanecer na sua carteira, ou deve não permanecer no seu patrimônio. Então, não existe diferença entre o mundo real e o mundo financeiro de bolsa. Você entra porque aquele ativo ele tem uma resposta para um problema e você vende aquele ativo quando ele não responde mais aquele problema. Então, você estudou uma determinada empresa e viu que ela tem a possibilidade de ter um determinado financeiro, um determinado operacional. Virou um ano, ela ficou em promessa e não te entregou, você avalia se aquela estratégia que ela tem realmente é verdade, se todos os números dela são verdade, e se tem a conveniência de você dar outra chance para aquela gestão atingir aquele objetivo. Não teve, você sai, diminui sua posição e vai lidando com as coisas.
mas não simplesmente, né, e principalmente por preço, porque o preço nem sempre ele vai estar traduzindo todas as expectativas de uma forma bastante precisa para você dizer se está caro ou está barato, né? Não é porque o preço é pequeno que a coisa está barata. Às vezes um preço pequeno numa coisa pode estar até muito caro e você não sabe o que está acontecendo por trás dela.